Olá, amigo internauta! Eu estou aqui para apresentar para vocês os dois lados de uma moeda. De um lado, Luciano Pereira da Silva, que declarou ter sido agredido pelo vereador Nelson da Costa. De outro lado, o vereador Nelson da Costa, que nega a versão dos fatos. E no meio dessa guerra cruzada aparece o vereador Valdir Troiano. Escute a entrevista que Luciano Pereira e Nelson da Gráfica dá para o blog do William Faria e Revista Guia. Primeira entrevista, apresentação, abertura com a fala do Edil Valdir Troiano, opinando sobre o assunto. Neste meio, Mário Sonsim, em sua explanação, em considerações finais na Câmara Municipal. E por último, nada mais, nada menos que Luciano Pereira. A minha sorte que não sobrou para mim nesse bombardeio. Vereador inscrito, vereador Valdir. Peço a palavra, senhor presidente. Tenha a palavra. Presidente, secretário, colegas vereadores, as pessoas que compõem aqui a plateia. Eu me inscrevi, presidente, porque naquele momento eu queria só lembrar Vossa Excelência que a vaga de agente comunitário e enfermeiros existe. Pelo que eu fiquei sabendo, só não foram contratados ainda porque eles estão terminando um curso. O agente comunitário hoje, para ser contratado, ele tem que ser formado num curso. Então é isso que eu fiquei sabendo, eu queria mais ou menos te ajudar naquele sentido. E também eu lamento o caso acontecido com o nosso colega Nelson. Eu entendo a situação que qualquer pessoa pode passar por isso. Eu não condeno ninguém, eu acho que cada um tem o seu pensamento, a sua maneira de pensar, que qual é o cidadão que até hoje nunca cometeu algum ato imprevisto. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, acontece com qualquer um. Mas o importante é a pessoa se conscientizar do que fez e eu acho que nada a mais tem que fazer. Eu, francamente, condeno a atitude de radialista, porque eles usam muito o microfone para atingir a todos. Eu, inclusive, como um dos diretores da rádio, já fui criticado por esse radialista. Eu acho que a pessoa tem que ser preparada, falar aquilo que ele tem na mão escrito e não fazer críticas a ninguém. Então, é isso que o meu pensamento é esse. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E agradecer a toda a população da Londrina, aos ouvintes da Portal. E nós estamos aqui para trabalhar. Eu acho que a Câmara, nós temos que se manter unidos para poder ter sucesso. Porque se começar com encrenca e fala, nós não vamos resolver nada. Então esse é o meu pensamento, é isso que eu desejo a todos vocês. Muito obrigado. Vereador Nelson, defesaço, não vem cá, defesaço que o Valdir Troiano deu. É uma prova de que o senhor é respeitado em todos os ambientes que o senhor entra, vereador. E aquele tumulto que se levantou, até a gente deu uma notinha lá, o vereador Nelson descia até o momento da defesa. Agora a gente já vê uma mudança em tudo isso que aconteceu. Boa noite, vereador. Boa noite, Williams. Boa noite a aquelas pessoas que vão estar acessando o site William do Destaque. E realmente, William, ficou provado aqui nesta casa, né? A questão da transparência do vereador Nelson. O vereador Nelson não é daquela atitude que foi colocado, que o vereador Nelson invadiu uma emissora, o vereador Nelson tomou o microfone
do radialista, o vereador Nelson usou palavra de baixo calão e o vereador Nelson estaria armado. A gente fica sentido, Williams, pelas essas notícias que acontecem, porque eu estou no meu 3º mandato, graças a Deus, cada mandato superei voto a voto e a gente procura trabalhar pela comunidade. É por isso, William, quando eu falei que eu carrego uma arma, a arma de trabalhar pelas pessoas, procurar trabalhar na saúde e agradecer a Deus todos os dias por nos dar força, saúde, vida, para que nós possamos estar trabalhando pelos munícipes de Nova Londrina, William. É dessa maneira que o vereador Nelson trabalha pela comunidade de Nova Londrina. Vereador, como que é chegar em casa, ligar uma rádio ao lado dos filhos, da esposa e ouvir acusações de que o senhor teria desviado dinheiro do erário público? William, é difícil. Para nós que tem filho, né, esposa, né, família, e eu mesmo, graças a Deus, até hoje, tenho meu pai que tem 87 anos, minha mãe 86 anos. Essas notícias, quando a gente recebe, William, a gente desaba às vezes, sabe, William? Porque, como eu falei, tem pessoas, William, que quer passar mensagens para que outras pessoas acreditem que o vereador Nelson é um bandido. E o vereador Nelson, igual eu citei, o vereador Nelson é um vereador que já provou nas eleições, agora de 2008, com todo aquele bombardeio que existiu, que o vereador Nelson tem a credibilidade da comunidade de Nova Londrina, dos eleitores, para fazer um bom trabalho, para que possa estar votando o projeto nesta casa, que vai de encontro às necessidades do município de Nova Londrina. Te orgulha, vereador, de alguma forma, porque a gente tem uma história no município, praticamente prata da casa, o vereador Valdir Troian ter defendido o senhor nessa questão? Seu Valdir Troian é um amigo que eu já tenho desde quando ele era secretário. Fui vereador, seu Valdir foi secretário de saúde. E todas as vezes que o vereador Nelson tinha pessoas que o procuravam para poder resolver questões de saúde, o vereador Nelson sempre procurou o seu Valdir Troian. E sempre, naquela época, sempre existiu uma parceria aonde que o secretário da saúde, igual nós temos hoje no nosso município, da questão de um ajudar o outro na questão de atendimento na saúde para as pessoas que necessitavam de tratamento de saúde. Então, seu Valdir, para mim, não foi surpresa, porque a gente conhece o seu Valdir e sabe que ele é uma pessoa que tem um pensamento positivo e acredita na questão que o vereador Nelson da Gráfica não foi capaz de fazer o que o radialista citou na sua emissora e protocolou nesta casa um pedido de abuso de autoridade. Vereador, a população agradece, nós agradecemos também pelo senhor conceder essa entrevista à revista Guia e ao blog do William Faria. William, eu quero agradecer mais uma vez ao blog William Farias e à revista, né? E dizer à população, pode ter certeza que não vou me abater e vou terminar meu mandato, se Deus quiser, sempre defendendo a população de Nova Londrina. Muito obrigado, Willis. Vereador inscrito, vereador Mário. Vai acabar, tem a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Alexandre, demais presentes, boa noite. Também boa noite aos ouvintes da Rádio Pontal. Também não poderia deixar aqui de cumprimentar algumas pessoas que estão na reunião hoje.
ao William, destaque, ao companheiro Ivo, ao ex-vereador e hoje secretário de obras Raimundo, ao cabo Marcelo, da Defesa Civil, mais uma vez queria cumprimentar o sargento Weber da Polícia Militar, Juscelino, Bruca, as professoras aqui presentes, a Zélia, a professora Luciana, a professora Elizabeth, diretora do Alto Tigre, que foi minha professora quando fui criança. Queria cumprimentar as professoras, cumprimentar em nome delas as mulheres aqui presentes. Também quero cumprimentar meu grande amigo, parceiro, que já acho que não está mais aqui presente, Roberto Mendonça, que já tem ido embora, companheiro de Copaga há muito tempo. Ao ex-vereador também, eu acho que não está mais aqui, o João Bombeiro, mandato passado. Ao companheiro, João Capilar, amigo, Luca, que eu já falei, demais presentes. Primeiramente, senhor presidente, eu queria aqui pedir em relação aqui à tribuna. No meu primeiro mandato, o presidente da Casa, o vereador Álvaro, pediu aos novos vereadores para falar da tribuna. Depois o Hidreno continuou com isso. E depois o Nelson como presidente. Hoje é eu, o vereador José Sampaio, que fala aqui da tribuna. Então é uma ideia aqui que seria interessante os vereadores falarem da tribuna. Considerações finais à população, olhar para a população, que às vezes fica ruim sentado ali e não consegue olhar para a população. É só uma ideia, senhor presidente, para os vereadores, para os novos vereadores. Também, senhor presidente, questão aqui da discussão que houve depois que o presidente teve a votação do projeto 83, vários vereadores pediram questão de ordem, queria falar, senhor presidente. Eu vi que tu mudou um pouco a reunião, só dar uma ideia, senhor presidente, que considerações finais, todos os vereadores podem falar, inclusive o presidente da casa, onde ele pode convocar o vice-presidente para assumir a mesa, e aí o presidente também pode colocar suas colocações, o seu ponto de vista, para às vezes ali, depois eles estão na ordem do dia e acabar o projeto ali, tem que botar outro projeto, às vezes faz comentário, o vereador quer falar, então vira esse tumulto. É uma ideia também. Questão do projeto de lei 83, da primeira votação, mais uma vez aqui reforço que eu voto favorável. Eu não tenho medo de dizer que sou favorável ao projeto. Eu acho que a gente tem que entender realmente do que está falando o projeto, do que se trata o projeto, não ter medo da opinião pública, entender o projeto para chegar aqui e votar. Então, mais uma vez, reforço que eu voto, como semana passada disse, Alisson sim votou favorável, tenho certeza que vai beneficiar aquelas pessoas que fez o concurso. Questão, comentando agora também a questão lá da Rainha Fêmea, que o vereador Nelson colocou suas palavras, não sou contra do locutor da Rainha Fêmea, Luciano, fazer seu trabalho lá como locutor e passar as mensagens da Câmara Municipal que aconteceu na reunião. Já é transmitido pela Rádio Pontal e nos outros dias faz um comentário. Mas, senhor presidente, novos vereadores e mais presentes, se ele está fazendo o trabalho dele, que faça um trabalho sério. Não distorça as coisas. Fala realmente o que aconteceu, o que foi o projeto de lei, quem votou favorável, quem votou contra, por que tal vereador votou favorável, a opinião dele, por que o vereador votou contrário, o vereador. É democracia. Agora chega lá e distorce tudo, fala um monte de coisa, inventa um monte de mentira. O próprio novo vereador Valdir Troiano, prefeito da cidade, foi secretário de saúde, é diretor da Rainha, comentou aqui que distorceu e também do assunto que ele falou aqui, do projeto. Então, que se faça um trabalho sério, a imprensa tem que ser um trabalho sério, fala a verdade naquela emissora. Até porque também, eu não sei nem a legalidade da emissora que é comunitária, está falando de política lá, se é legal ou não. Aí cabe ao promotor, ao judicial, tratar disso aí. O próprio presidente dessa casa já convocou o Luciano aqui, em sua sala, e pediu para ele realmente falar as coisas sérias lá na emissora dele. O presidente teve reunião com ele aqui, há umas reuniões passadas, teve como ver isso aí. O presidente estava preocupado com os comentários dele. Então, eu peço ao Luciano que faça seu trabalho, não sou contra. Pode falar na reunião, a população
tem que saber o que está acontecendo, mas que a população receba uma mensagem séria, correta. Não distorcer, jogar a população contra a Câmara de Vereadores, jogar contra o prefeito. Fala a verdade, fala a verdade. Se a população achar que quem votou contrário está certo, vamos respeitar a população, mas quem votou favorável está certo, vamos respeitar a população. Agora, falar a questão das diárias. Nelson, acho que não conseguiu terminar o assunto direito. Eu também fui presidente da casa aqui. Agora, eu como presidente, chegava o prefeito, já peguei do Nelson, já foi presidente 2 anos, tinha um repasse no valor, tinha um acordo com o prefeito lá, de mandar o necessário. Agora, se o presidente às vezes está conseguindo um pouco mais, sobrou, parabéns, presidente. Eu sempre deixei claro, eu pedi o que precisava pagar os fornecedores, pagar os funcionários, e sempre pedi assim, prefeito, manda um dinheirinho a mais, que vereador que quiser fazer diário, quiser fazer curso, é direito do vereador. A gente aprovou um projeto que veio nessa casa, no mandato passado. Existe uma lei aqui, como existe na prefeitura, que o vereador quiser se atualizar, tem uma lei para isso. Então eu pedi sim, eu tirei diário, me atualizei. No meu primeiro mandato, fiz diário, me atualizei. Todos os vereadores daquele mandato fizeram. Meu primeiro mandato, o segundo mandato, fiz diário. Eu acho que o vereador tem que se atualizar. Agora, se alguém entrou com denúncia dizendo que a lei está errada, se o promotor disse que a lei está errada, deveria ter pegado diária, cabe lá no judiciário ele decidir isso ali. Ele decide se está certo ou não. Agora atrapalhou aqui a Câmara de Vereadores, tem vereador aqui que não entende uma LTO, orçamentos, deveria estar assim se atualizando, como o vereador do seu pai falou. Agora, se teve essa denúncia, existe uma lei que está errada, não posso fazer nada, né, senhor presidente? Sei que o meu tempo está esgotado, mas felizmente eu acho que aqui em Nova Londrina as coisas funcionam dessa maneira, e a gente pede que a população tenha paciência, aquelas ouvintes que estão nos ouvindo aqui. E a questão da diária, vereador José Sampaio, o senhor um dia comentou aqui, fora da reunião, eu estava ali, que o senhor falou que o senhor trouxe gente aqui para a Câmara para acabar com as diárias, e se fosse preciso, eu ia trazer gente para voltar as diárias. O senhor falou isso aí. Então, por que o senhor quer fazer diária? O senhor está certo, tem que fazer mesmo, não existe nada de irregular em fazer diária. Então, senhor presidente, queria encerrar essa questão aí. Eu acho que a gente não pode ter medo aqui de falar as coisas. Queria encerrar, agradecer a presença de todos aí e declarar com a proteção de Deus, um abraço a todos. Obrigado. Eu conheço muito o Nelson da Gapa, agradeço ele pelo mandato dele, tudo. Se ele ativou partir com uma agressão dessa, alguma coisa, algum motivo teve do jornalista falar alguma coisa que complicou a vida dele e tudo, mas eu fiquei muito abalado, que eu agradeço o Nelson pela admiração dele, e meu muito obrigado, um abraço para o meu amigo, o Nelson, e o seu Valdir Toian, que é o meu grande amigão. Parabéns, William Faria. Olá, Nova Londrina! Olá, assinantes e blogueiros da Revista Guia e do blog do William Faria. Agora, convite aqui da nossa reportagem, nos nossos estúdios, estou com Luciano Pereira, é ele mesmo, o homem do 1 milhão aqui do lado da gente. Agora a gente vai falar sobre um assunto, tema que foi comentado nos blogs na semana inteira, um assunto que não poderia deixar, dado vista que eu fiz entrevista ontem com o vereador Nelson na Câmara Municipal. Então, a gente zela, assim, pela imparcialidade. A função nossa não é jogar mais lenha na fogueira, é apaziguar, mas zelar pelo um bom jornalismo. E a gente vem aprendendo com o tempo. Esperamos obter o resultado que tem em mente. Luciano Pereira da Silva, bom dia. É um prazer tê-lo no nosso estúdio. Bom dia, William Farias. Bom dia a todos que estão ligados aí no teu blog, na Revista Guia
e em todos os veículos de comunicação. Estou aqui para falar a respeito do acontecido entre a minha pessoa e também o vereador Nelson, o acontecido lamentável por parte dele ser um agente público, um homem eleito pelo povo de Nova Londrina, vereador, autoridade no nosso município, e teria que se dar o respeito. A forma de que ele fez, foi uma forma muito difícil. Os ouvintes estavam no ar e ouviram quando ele chegou. Ele, logicamente, chegou e falou: eu sou o vereador Nelson, e queria falar de todo jeito. Eu não neguei a palavra para ele, até fui muito gentil e educado, desliguei até os microfones para poder preservar os meus ouvintes, e a gente teve um bate-boca acirrado. Tentei por várias vezes fazer o jornal, colocava as vinhetas, e ele me perturbando. Realmente ele fala que não invadiu o estúdio, mas ele invadiu. Eu estava sozinho no momento, ele não estava com ninguém também. Ele chegou, entrou na sala e foi para dentro do estúdio. Foi lamentável a situação dele, visto dele ser uma autoridade. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Houve também questionamento de alguém que disse que eu estou com o microfone na mão, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho qualidades. William, só ressaltando você, eu não quero aqui jamais me valorizar. Eu não sou um jornalista ainda, mas estou tentando e estudando para isso. Eu sou uma pessoa que eu entendo um pouquinho das leis públicas, porque eu estudo sobre elas. Eu sou técnico em gestão pública, formado pela Universidade Federal do Paraná, um curso técnico, e agora eu estou no último ano terminando a minha faculdade de administração pública, bacharelado em administração pública. Para quê? Para mim poder entender como funciona a área pública. Porque eu tenho paixão pela área pública. Embora minha profissão não seja da área pública, eu não estou na área pública ainda porque eu não quis me profissionalizar e entrar dentro da área pública. Nunca prestei concurso público, porque no dia que eu quiser trabalhar na área pública, ser um funcionário público, eu vou fazer um concurso público e vou entrar na área pública. Diferente destes, que fraudado de agente público faz da política profissão. Jamais. Porque eu entendo o que é ser um agente político e entendo o que é ser um funcionário público. Luciano, ontem o vereador Nelson fez a defesa, inclusive vamos colocar, depois da entrevista do Nelson, vamos colocar na íntegra a defesa que ele se fez ao longo da sessão da Câmara. Como que funciona, no que se baseia as notícias de que o vereador teria desviado dinheiro na sua gestão, na época da farra das diárias, assim denominada pelo promotor de justiça, né? Essa entrevista é baseada em quê? Então, William Farias, eu me baseei através de um ofício que é público, o ofício número 200 de 2011, e também referente ao inquérito civil do Ministério Público do Paraná, o 0095.11.0002 52/4, aonde o ilustríssimo, excelentíssimo senhor Tiago José Dalcomo Pinheiro, promotor de justiça, fez esse levantamento aí sobre o recebimento irregular de diárias pelos vereadores de Nova Londrina. E entre os vereadores envolvidos está citado o ex-presidente da Câmara Municipal, vereador Nelson da Costa, conhecido como Nelson da Gráfica. Então tem todo um aparato jurídico e trabalho em cima disso aí. E agora a gente também precisa saber o que vai acontecer, visto que o mesmo que se diz que não tem nenhum problema, que as diárias estavam todas ok, é o que não pensa o Ministério Público, onde até hoje ele se encontra com os bens indisponíveis pela Justiça. Luciano, você já pensou em algum momento, de alguma forma, fazer uma espécie assim de pinga-fogo, convidar até o vereador para fazer uma entrevista na rádio, esclarecer isso e botar a população para questionar, tirar suas dúvidas? William, eu quando faço meu programa, sempre lá eu estou chamando alguém, sempre. Se eu falo da Secretaria de Saúde, a respeito de algum problema na Secretaria de Saúde, eu falo, se o responsável, alguém que estiver nos ouvindo, ou a pessoa quiser vir aqui para falar a respeito, os microfones estão abertos. Até porque ela é uma rádio comunitária. A pessoa pode sim procurar a rádio, procurar a direção da rádio e faz uma inscrição. Né? Como que ele quer falar. Você vê, o deputado federal Zeca Dirceu, ontem ele me deu entrevista, na segunda-feira. E o que ele fez? Ontem no dia 7, ele ligou para mim, anteriormente, e pediu se era possível fazer uma entrevista com ele na data de hoje. Eu disse que sim. Ele me ligou antecipadamente, tanto ele como a assessoria dele, o próprio ligou. Eu até admirei que ele mesmo me ligou. Primeiro ligou a assessoria dele e fez o contato. Novamente, depois, passado alguns minutos, ele ligou e falou sobre o que poderia ser feito, a entrevista. Eu disse que sim. Falei, você me liga daqui mais alguns minutos, aonde eu preparei tudo, o Thiago colocou tudo no ar, e nós entramos no ar ontem. Foi uma entrevista maravilhosa, os ouvintes ouviram, porque ele queria passar o trabalho dele que ele tem feito, visto que ele também vai estar na Expo Nova aqui na quinta-feira,
e também vai estar passando na Rádio Rainha dando entrevista ao vivo com os nossos ouvintes. De antemão ele já falou para mim se tem um horário para ele. Então, visto que é uma autoridade, um deputado federal, né, passa, conversa com a gente, desse jeito também o vereador pode fazer o uso. O secretário, o vereador, o prefeito, não podemos negar a palavra para ninguém, até porque é uma liberdade da imprensa. Luciano, no blog do Taturana, o vereador Nelson ele fez um esclarecimento, né? É onde que ele diz que há muita interferência da atual direção na questão política na Rádio Rainha FM. Procede? William Farias, como eu te disse, a rádio comunitária é um veículo de comunicação e ela é uma rádio onde qualquer cidadão pode se manifestar. A Constituição Federal nos dá esse direito. É um dos artigos primordial na Constituição Federal. O direito de liberdade, aonde você pode falar, você pode ouvir, é um direito que o cidadão tem. Não há aí um verdadeiro Estado democrático de direito sem a mais ampla liberdade de imprensa. É um comércio de livre circulação de ideias e de informações. Você precisa ter esse contato. A população precisa saber dos atos públicos, até porque o cidadão, quando ele é investido de um cargo público, um vereador, um prefeito, agora ele é público. Ele precisa dar continuidade e ele precisa também dar publicidade dos seus atos. Tudo que ele faz dentro da área pública, reservado à vida particular dele. Agora, a vida pública dele, essa agora pertence para o povo. No caso aqui Nova Londrina, o prefeito vereador pertence para o povo de Nova Londrina. Então ele precisa compartilhar as informações e as ideias. E nós estamos lá para isso. Jamais nós vamos censurar a liberdade. E eu falei realmente. Há uma defesa de uma bandeira, de um ideal? Lá nós defendemos sim a bandeira da liberdade, a bandeira do povo de Nova Londrina. Lá nós defendemos a livre circulação de ideia. Lá nós defendemos a tua bandeira de cidadão, a bandeira do José, do Mané, do Joaquim, de todos. Lá todo mundo tem vez, não tem cor, não tem raça, não tem religião. Lá nós somos apartidários políticos, lá não envolve política. A rádio é comunitária. Não tem política dentro dela. Dizem que é um grupo político que domina a rádio. Jamais. Jamais é grupo político. Lá, quem domina aquela rádio é o povo de Nova Londrina, é onde o povo tem vez. Liga, é atendido. Falando nessa questão, dizendo que um grupo político defende aquela rádio, né, Luciano? Deixa eu perguntar. Inclusive, nós temos o Valdir Troian, que faz parte dessa família, né? No entanto, ontem ele não pareceu defender a bandeira da rádio. Vamos entrar assim... A martelada da misericórdia, suave e certeira, ela saiu da mão que afaga a cria. Ou seja, você se sentiu, de certa forma, perturbado com essa martelada que veio das mãos do senhor Valdir Troian? Jamais, jamais. É aí que eu digo para você, a liberdade de imprensa. Você vê um dos diretores que foi diretor da rádio, que agora ele não é mais, mas um dos diretores da rádio, um dos ex-diretores da rádio, o senhor Valdir Troian, até poderia se dizer que é do grupo político da oposição, você viu defendendo o outro vereador. Então, para você ver como que é importante a rádio comunitária e como que ela não está atrelada a partido político nenhum e nem a ninguém. É importante isso aí, para você ver que desmistifica o fato de dizer que a rádio é política e apartidária. Tá aí, Valdir Troian, um dos diretores da rádio, ex-diretor, do grupo, que era do antigo grupo do senhor Arlindo Troian, que foi contra a atual legislatura, que está hoje, manifestou contra as minhas ideias. E isso é importante, é a construção da democracia, isso é civilidade. É isso que nós precisamos. Eu até que tenho que elogiar ele. Parabéns pela atitude dele. Se ele achou assim melhor fazer, não tem importância. Eu assisto todos os debates da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, políticos, eles são juntos. Se o povo se unisse como eles, mesmo eles tendo divergência, na hora de cansar o mandato de um ou de prejudicar alguém, eles se unem e se fecham entre si. O caso do Donadão é um. Foi condenado a 13 anos de cadeia, está preso no presídio da Papuda, em Brasília, e mesmo assim não perdeu o mandato de deputado, porque os mesmos deputados segurou o mandato dele. Tá aí para você ver. Você acha isso justo, Luciano? Injusto, mas infelizmente é assim. Isso é lição para o povo brasileiro acordar desse ostracismo político, deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o hino nacional, e acordar e ver que a classe política, apesar de ser pequena, domina 200 milhões de brasileiros. No atual governo municipal, você não acha também que houve suas benéfices, houve suas... tirando a parte política, houve também as suas conquistas, você não acha? Logicamente que sim,
É inegável o papel de cada administrador na frente de uma administração. Todos eles vão sempre fazer alguma coisa. Um exemplo, o governo federal, o PT, está sendo criticado. Está sendo criticado. Mas é um dos governos que mais tem trabalhado em prol da população. Se você analisar os projetos sociais do governo, tantos projetos, se eu for elencar aqui, são vários. Um exemplo só que eu vou dar, que poucas pessoas conhecem. O PA, o Projeto de Aquisição de Alimento do Governo Federal, onde ele compra aqueles alimentos das feiras, das CONAB, das SEAB, e distribui aqueles alimentos que anteriormente era jogado no lixo, mas que servem para consumo humano. Ele compra aquilo lá barato, distribui em creches, escolas, e poucas pessoas sabem disso. Outro projeto muito importante do governo federal, aquele que antigamente, aquele cidadão que não conseguia se aposentar, que não contribuiu com a Previdência, hoje ele consegue, através do LOA, um benefício. É o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Poucas pessoas desconhecem esse projeto, mas na hora de criticar o governo, critica. Eu também sou crítico do governo em certas áreas que precisa melhorar, como a saúde, a educação e a segurança do nosso país. Isso precisa de melhoras urgentes. Na questão do governo municipal, ele tem feito o trabalho dele. Ele tem asfaltado muitas ruas de Nova Londrina, só que eu digo para você, tem que ter um planejamento, que nós não vivemos só de asfalto. Nós vivemos de saúde, nós vivemos de segurança. Nossa cidade hoje se encontra com a segurança pública deteriorada. Nossa cidade está com a malha viária, os asfaltos mais antigos estão deteriorados, estão sendo arrumados agora. Estão se fazendo asfalto novo, logicamente que é uma conquista do governo municipal. Mas por outro lado, nós não temos, por exemplo, receituário azul e nem remédio de controlado para as pessoas que têm necessidade, como diazepam e outros medicamentos. Então você vê uma falta de planejamento. Mas essa falta de planejamento tem que ser revista, precisa ser revista, não pode continuar do jeito que está. Mas nós temos que ver, nós temos uma gestão na saúde melhor do que a anterior, desse governo. William, a questão da saúde do município de Nova Londrina, como em todo o Brasil, passa por momentos difíceis. É o que eu disse, o PT tem investido muito, o governo federal da Dilma tem investido muito em obras, que todos os governadores são assim. Eles investem muito em obras, mas na hora de se investir na saúde pública do cidadão, é mais complicado. Só que eu já fiz uma análise também, que não é só falta de dinheiro. Eu estou fazendo administração pública, dinheiro tem. O importante é esse recurso ser bem gerido. Na questão do município de Nova Londrina, a saúde daqui, houve muitas trocas. Dentro ali não tem, você não vê, não tem um secretariado firme que está ali há muito tempo cuidando. É pessoa que entra lá em cargo comissionado que não é da área, faz uma modificação para lá para cá. O caso das agentes de saúde. Eu sei de agente de saúde, que tem curso de agente de saúde, mas que está em outra área, desvio de função. E está se debatendo na Câmara questões de agente de saúde. Então é complicado essa questão aí. E você acha que existe esse desvio de função? Tem que resgatar esses agentes de saúde que estão em outras funções? Claro que sim. Não só os agentes de saúde, mas todos os funcionários. Fazer uma readequação, voltar cada um para o seu lugar que está e fazer valer também esse concurso público que foi feito. Fazer com que esses funcionários sejam efetivados no concurso que foi feito. Porque um concurso ele é uma lei, é um decreto e tem que ser observado todas as regras na administração pública. É isso que precisa. Vamos voltar ao nosso ponto inicial agora. Com a negativa da Câmara Municipal, neste pedido seu, se encerra esta denúncia ou vai continuar? Porque assim, acabou de sair do âmbito legislativo. Como o vereador Júnior Pilege falou, agora ficou na questão pessoal, você e o Nelson. Mas todos sabemos que não é de interesse nem de um nem de outro manter uma rixa pessoal, até porque é uma discussão política que envolve ideias. Não é uma briga do Luciano Pereira e nem do Nelson da Gráfica. É uma briga entre o jornalismo do Luciano Pereira e do vereador Nelson da Gráfica. Que fique bem claro isso. Você pretende encerrar essa discussão, entrar em algum acordo, alguma conversa? William, eu como cidadão aqui de Nova Londrina, tenho família, o vereador também tem família, eu respeito ele, sempre respeitei, eu nunca faltei de respeito com o vereador. O que ele fez realmente foi uma falta de respeito, naquele momento dele, da instabilidade emocional dele, eu não sei, porque eu tinha comparado, toda essa questão começou porque eu tinha feito uma comparação do presidente atual dessa legislação, o vereador e presidente da Câmara, Júnior Pilege, que fez uma economia em 9 meses de 130 mil nos cofres públicos. Baseado na última entrevista dele ao blog. Sim.
Foi isso mesmo, ao blog. E eu vi aquilo lá, e mediante aquilo lá eu fiz um comentário na rádio. E realmente é verdade. Ele fez uma economia de 130 mil reais. E a população, quando eu falei isso, começou a ligar na rádio. Que ele falou que ia pegar esse recurso, ia comprar um carro para a saúde e ia fazer uma reforma no prédio da Câmara Municipal. Eu até fiquei admirado, porque a Câmara Municipal foi reformada 2 anos atrás no mandato do presidente Nelson. Sim, mas já tem algumas infiltrações, não sei se dá para observar, não sei se foi alguma falha do pedreiro, falha, né, alguma bomba de água que acabou, mas está tendo alguma infiltraçãozinha lá. Então, para você ver isso aí. A gente vê que é preciso. Claro, e eu, na melhor das intenções, os ouvintes começaram a ligar e falar, fala pro Júnior Pileste pegar esse dinheiro e comprar remédio pro município. Fala para ele comprar realmente a ambulância, que tá precisando aí, ou o carro para levar o pessoal que faz hemodiálise em Paranavaí. E não usa nem reforma não, você vê a população falando isso aí. E nessa comparação aí que eu estava fazendo, ele estava ouvindo o vereador e ele acabou subindo lá e fez tudo aquilo que não devia, invadiu o estúdio, eu estava no meu horário, estava sozinho, eu temi, né? Falaram aí que eu disse que ele estava armado, eu só apenas afirmei que supostamente eu fiquei com medo, que parecia-me que ele estava armado mesmo, porque na hora eu fiquei com medo. E naquele emocional da gente, a gente se altera. Só que nenhuma hora eu fui cordial com ele, atendi ele bem. Estamos abertos. Se ele vir procurar minha pessoa e ele vir conversar comigo, a gente pode conversar, pode sentar, porque somos cidadãos civilizados. E na civilidade tem que estar, porque eu não sei o dia de amanhã. Hoje nós somos inimigos, mas a política ela é cheia de surpresas. Vai saber se amanhã ou depois nós estamos em os mesmos lados, trabalhando pelos mesmos ideais de Nova Londrina? Porque Exatamente. o que ele fez sobre a questão das diárias, quem vai julgar não é eu, é a justiça. Eu não estou querendo dizer aqui, porque amanhã eu vou estar com um cara que é isso, que é aquilo que pegou diário, não. Mas a justiça vai determinar o que vai ser feito com ele. É engraçado a política. A gente vê que é engraçado essa questão da política, até porque na gestão passada, 2009, 2012, para quem chega aqui, até eu lembro do meu amigo Francisco Carlos, né? Falava, vixe, nossa, esses vereadores têm um ódio tremendo do Valdir Troian, do pessoal do Troian. Hoje você vê o vereador Valdir Troian compondo até as mesmas ideias que o vereador Nelson, né? Então a política, ela é algo assim que surpreendente. Para você ver como que é a política, é o que eu te disse no começo. É assim que funciona. Só que nós devemos, assim, nos pautar pela seriedade, procurar pessoas que podem ajudar a gente, o crescimento profissional, o crescimento do município. Essas ideias têm que fomentar. E as pessoas também têm o direito de mudar. É só você olhar o passado de certas pessoas. Quantos não mudaram? E quantos hoje continuam do mesmo jeito ou pior? Mas todos têm uma oportunidade. Todos. Uma entrevista, eu acho, totalmente esclarecedora, né? Vai colocar para frente ou o processo vai se estagnar? Olha, William, eu ainda não, realmente, para falar a verdade para você, eu não pensei ainda sobre isso. Até porque eu nem estou preocupado com isso aí. Eu só apenas quero que seja feita justiça. Eu levantei este processo porque eu não achei honrosa, também aceitável a forma de que ele, igual eu já te falei, que ele entrou no estúdio. Ele poderia procurar, disse que ele queria conversar comigo, então ele me procurasse em casa, ele sabe onde eu moro, ele me conhece. Só procurar eu, conversar como cidadão civilizado, marcar um horário. Você acha que a direção algum dia vai possibilitar uma entrevista com o vereador Nelson, qualquer vereador da base, não, sem nenhum problema? William, a direção da rádio, ela é obrigada a possibilitar, porque é livre a liberdade de imprensa e vedado o anonimato. As pessoas têm direito de se manifestar, é um direito que o cidadão tem. E aquela rádio é comunitária, é do povo de Nova Londrina. Eu me lembro até uma época que eu trabalhei fiz um apoio ao Ricardo Drummond de Macedo, um abraço ao Ricardo Drummond de Macedo, o Ricardo Honda. Fiz uma entrevista com um vereador, na época era o vereador Otávio Henrique Grendene Bono. O vereador estava passando e me deu aquele clique. Eu falei, Ricardo, vamos chamar ele para entrevista. Então, e não houve nenhuma resistência por parte até do entrevistador ou até da direção, né? Aliás, fomos até elogiados pelo trabalho de conseguir levar um vereador na época da situação até os estúdios da Rádio Rainha FM.
Logicamente, William, para você ver, as pessoas são procuradas, muitos procuram nós para dar entrevista, para entregar mensagem, para falar sobre cursos. A rádio sempre esteve aberta, lá vai vários secretários, o Marcelo da CPFUT sempre vai lá falar das ações, vereadores, a rádio está aberta. Você mesmo citou o exemplo do hoje vice-prefeito Vico, que na época era vereador, está aberto para todos, até para o prefeito. Lá é uma rádio aberta, é da comunidade de Nova Londrina. Não adianta, a rádio lá não tem dono. Ele falou, até o vereador questionou, essa rádio não é sua. Eu disse para ele, não é minha, vereador, e nem sua, isso aqui é do povo de Nova Londrina. É uma conquista do governo federal para todo o Brasil. É isso aí. Tivemos aqui com o Luciano Pereira da Silva, né? Luciano, ele tem um programa de jornalismo na Rádio Rainha FM, da meio-dia a 1h da tarde, né? E esteve aqui nos estúdios falando comigo, blog do William Faria, revista Guia, olha, até combinou. E sempre que a gente vai correr atrás. Eu acho que a imparcialidade é tudo nesse negócio que a gente exerce. No jornalismo, que a gente tem que se pautar pela seriedade. Luciano, a finalização é tua. William, eu quero dizer a todos que a Rádio Rainha está aberto para todos os ouvintes, que é o local que eu trabalho lá, e para quem quiser manifestar as suas ideias, porque eu estou fazendo administração pública e parto do princípio que tudo tem que ser público. Tudo na vida do cidadão tem que ser público. Porque lá na Roma antiga, 3.000 anos atrás, antes de Cristo vir na Terra, já se pregava nos arautos, ele já saía falando as novidades na cidade de Roma. E tudo que acontecia no Senado romano. E nós precisamos dar continuidade nesse processo. Nós não podemos jamais deixar que as nossas ideias se acabem, ou que passam por cima das nossas ideias. Até porque a democracia ela é muito ampla e nós estamos no Estado democrático de direito. A ausência de informações é muito difícil. A ausência de informações gera o quê? Gera corrupção, a ausência de informação gera serviços precários, gera tudo aí uma sociedade cada vez fadada ao fracasso. E nós precisamos das informações, precisamos de dar continuidade ao nosso trabalho. Aos ouvintes, a todos que nos ouviram, um bom dia. A gente está com os microfones abertos e a minha pessoa está aí para atender a qualquer um que possa chegar lá, se inscrever e vai falar. É isso aí. Para quem quer procurar o Luciano, contato? Olha, pode me procurar na Rádio Rainha FM, de meio-dia a 1h da tarde, ou descer até o meu local de trabalho, ali na bicicletaria, qual eu sou proprietário, todo mundo me conhece, estou ali praticamente 24 horas por dia para atender a quem precisar. Qual bicicletaria? Bicicletaria Brasil. É isso aí. Muito obrigado pela deferência, Luciano Pereira. Foi um prazer conversar contigo. E sempre que houver esses debates, a gente vai estar sempre unindo as partes. A gente quer ouvir tanto um lado quanto o outro. E futuramente talvez fazer um debate, uma mesa redonda, com o pessoal conversando ali e botar o caldo para entornar. Obrigado. Até mais, William Faria. Tudo de bom para você e para todos os nossos ouvintes.